Por determinação do Ministério Público de Sergipe, a pedido da Promotoria de Justiça do Terceiro Setor, as torcidas organizadas do futebol sergipano, Jovem Confiança, Trovão Azul, Esquadrão Colorada, Rubro Chopp e Sergipe Chopp, devem suspender as atividades. A decisão proíbe o ingresso desses integrantes, associados e simpatizantes com vestimentas, faixas, cartazes, bandeiras, aqueles instrumentos musicais nos estádios ou a articulação de qualquer outro meio que possam identificá-las como torcidas organizadas. Essa medida visa a regularização e não a extinção das torcidas, né? A ideia é regularizar. Mas para explicar o objetivo dessa determinação, eu converso agora com a doutora Maria Helena Moreira Sanches Lisboa, ela que é promotora de Justiça do Terceiro Setor e que está aí com essa situação, né, doutora? Prazer recebê-la aqui, seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada. É uma decisão, em outros lugares nós já tivemos problemas semelhantes, né, doutora? É verdade, eu quero dar boa tarde a todos, aos espectadores, e dizer que o Ministério Público do Estado de Sergipe, numa ação conjunta, né, dos promotores que atuam no Terceiro Setor, doutora Ana Paula Machado, doutor Adileno Sodré. Em janeiro desse ano, nós ajuizamos, né, uma ação civil pública cujo objeto era regularizar as torcidas organizadas, porque nós temos essas torcidas organizadas que, infelizmente, não têm a organização que a lei exige. Ou seja, essas torcidas necessitam ter estatuto, necessitam que esses estatutos sejam inscritos em cartório. É necessário e fundamental que esses torcedores sejam identificados, que eles tenham registro, cadastro, fotografia, nome, endereço, para evitar que algum problema futuro ocorra nos estádios através dessas torcidas organizadas. Quer dizer, as pessoas têm que estar devidamente identificadas. Exatamente. Né? Conforme previsão na lei, né, no Código Civil e no Estatuto do Torcedor, é obrigatório que essas pessoas que integram essas torcidas sejam identificadas. Porque se porventura no futuro houver algum problema, alguma violência, algum ato de vandalismo ou qualquer coisa parecida dentro dos estádios, é fundamental que a gente identifique, a polícia e o Ministério Público identifique este torcedor. Infelizmente, não é só em Sergipe, no Brasil e também no mundo. Tivemos em Londres, né? Na Inglaterra, alguns casos dramáticos, né, de torcidas que exageram na dose. Aqui em Sergipe, pelo menos, a ideia é tentar regulamentar e segurar um pouco essa onda, não é, doutora? Exatamente. Nós tivemos, né, recentemente na Inglaterra, os hooligans, que eram torcedores que praticavam atos de violência no estádio, e eles eram banidos dos estádios. Por que eles eram proibidos de acessar o estádio? Porque lá tinha-se a identificação desses torcedores. E no Brasil, a gente também trouxe essa ideia, né? E o Estado de Sergipe é um estado pequeno, nós temos como colocar em prática o Estatuto do Torcedor, ou seja, identificar esse torcedor para que ele não pratique essa violência e, em praticando, que ele pague, seja punido. E é importante também dizer que o Ministério Público não tem nenhum interesse, não tem nem por objeto extinguir torcidas organizadas. Certo. Elas existem, mas é necessário que elas se regulamentem, que elas ajam de acordo com o que a lei exige, que elas tenham estatuto, que elas tenham eleição, ata, né? E que fundamentalmente, que esses torcedores sejam identificados. Isso é fundamental. É uma coisa que existe no mundo inteiro, como foi dito, e nós queremos trazer para o nosso estado, que é um estado pequeno, e que tem atos de violência pontuais, principalmente fora do estádio. Nós queremos trazer as famílias para o estádio novamente. Então, bem, como é que está essa situação agora? Só para o nosso telespectador entender. Vocês entraram com pedido judicial, não é isso? Foi exatamente. O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública cujo objeto é fazer com que essas torcidas organizadas se organizem efetivamente. Ou seja... Como é que está essa ação hoje, doutora? Essa ação civil pública, que foi ajuizada em janeiro de 2015, agora no dia 3 de junho, a juíza deu uma liminar, determinando que fosse proibido o acesso de torcidas organizadas aos estádios até que elas se organizem. Então, é fundamental que as pessoas compreendam. As pessoas podem ir para o estádio, elas não estão proibidas. O que está sendo proibido é o acesso de torcidas organizadas, ou seja, agremiações, que se vestem de modo torcidas organizadas, desorganizadas. Exatamente. Né? Que se vestem, que colocam faixas, com instrumentos musicais, etc. Então, o Ministério Público não corrobora com a ideia, nem ajuizou a ação civil pública pedindo que essas torcidas fossem extintas, mas que elas se organizassem, ou seja, que se adequem ao que a lei diz. Elas precisam existir. Certo.
Mas, por exemplo, o torcedor, ele pode ir com a camisa do time? Ele pode, claro, ele pode ir com a camisa do time, exceto eles se unirem e irem juntos, com faixa, com o nome da torcida organizada nas suas roupas, com identificação. Se criar o bloco, o bloco da zoada, o negócio complica. A né? juíza, ela deu a liminar no sentido de quê? De que no prazo de 60 dias as torcidas se organizem. Então, elas têm que elaborar um estatuto, registrar esse estatuto em cartório, fazer eleição para eleger seus dirigentes, esses dirigentes tomarem posse e, posteriormente, cadastrar todos os torcedores que tiverem interesse em fazer parte de uma torcida organizada. Veja bem, as torcidas eu acho que agora elas vão melhorar, viu? Porque com a organização, a bandeira do Brasil já diz lá, é ordem e progresso. Exatamente. Né? As coisas só evoluem com ordem, não tem jeito. Se não tiver ordem, né, doutor? Fica difícil. O que o Ministério Público é exatamente isso. Eu sei, e é uma preocupação que a gente tem que aplaudir. Né? O Ministério Público de Sergipe sempre presente, sempre se fazendo presente e tentando ajudar. E isso em todos os setores, né? Inclusive na questão das torcidas. Agora, uma coisa que me chama a atenção como jornalista, quer dizer, a gente está em rádio, em jornal, em televisão, graças a Deus participo de todos os meios possíveis, porque amo o que faço, o jornalismo, e há muito tempo que a gente vê, por exemplo, indo para os estádios ou saindo dos estádios, principalmente saindo, as confusões, né, gigantescas, com porradas, né? E a polícia tendo que intervir. Isso também vai ser, de certa forma, controlado. Exatamente. O que motivou essa ação civil pública, é importante que se diga, teve um procedimento dentro do Ministério Público, diante das várias reclamações existentes de violência, sobretudo no entorno dos estádios, que a gente sabia que tinham violências. Inclusive, tem torcidas de mesmo time que elas brigam entre si. Então, o Ministério Público ajuizou essa ação depois de tentativas de fazer um acordo dentro do Ministério Público. Não conseguindo, a gente ajuizou a ação. É bom que se diga e reafirme que essa ação tem por objeto garantir que as pessoas vão com mais tranquilidade aos estádios, que elas se organizem, porque o esporte e o lazer é um direito, uma garantia das famílias. Então, eu quero que todo mundo colabore para que a gente possa garantir um esporte de qualidade e que as famílias retomem o seu lazer dentro dos estádios. Com certeza, que possam ir para os estádios com tranquilidade, né? Inclusive com as crianças, enfim. Exatamente. Para incentivar a ida aos estádios, né? Exatamente. Que esse é outro problema que a gente tem em Sergipe, né? Eu acompanho o Pingo de Leite direto aqui e ele faz os comentários, né? O nosso Raimundo Macedo, e ele comentando sobre, né, a quantidade de pessoas e torcedores no Batistão, principalmente, e a gente vê que há um certo desânimo também do pai de família para sair para o estádio diante de qualquer problema que ele possa ter pela frente a partir de uma torcida desorganizada. Né? Doutora Maria Helena, olha, prazer conhecê-la, recebê-la aqui na bancada do A8 na TV. A gente aplaude essa iniciativa. Agora, para a gente finalizar a pergunta, como é que esses líderes de torcidas devem agir a partir de agora? Devem procurar algum lugar? Vocês têm uma forma de orientar? Na verdade, já que esse processo já está na Justiça, eles vão ter que cumprir isso dentro do processo. Né? Eles vão ser notificados, intimados da decisão, né, da liminar do Judiciário, e lá eles vão ter um prazo para se organizar nesse sentido, no que foi determinado pela juíza, no sentido de se organizar efetivamente e repito, garantir um acesso das pessoas ao estádio se organizando. Vamos organizar, né, minha gente? Vamos melhorar o futebol sergipano, porque a torcida ela é fundamental, né? Quem dá estímulo. Você jogar sem público é terrível, né? Nosso tempo está esgotado. Agradeço a vinda da doutora Maria Helena aqui ao programa, da promotora Maria Helena Sanches. Obrigado mesmo.